O arquivamento da PEC da blindagem pelo Senado gerou uma revolta na Câmara dos Deputados. Vários líderes partidários chamaram a ação de Davi Alcolumbre de traição ou trairagem. Segundo parlamentares da Casa Baixa, o presidente do Senado participou da negociação do acordo sobre a aprovação simultânea da blindagem e da anistia. Lembrando que partiu do próprio líder do Congresso a ideia de trocar o perdão amplo pela dosimetria das penas. Além disso, o avanço de um projeto alternativo, a ampliação da isenção do imposto de renda no Senado, também causou revolta nos deputados, que acusam o Senado de se aliar ao governo para derrubar o texto que foi relatado por Arthur Lira. Só um parênteses, foi aprovado, inclusive, um projeto de Renan Calheiros. Pelo menos ele foi o cabeça, né? A pessoa que conseguiu fazer com que esse projeto avançasse. Diante das duas traições, os parlamentares afirmaram que o líder do Senado fez um acordo com o governo para se livrar das investigações e prometem reagir a Alcolumbre, derrubando todas as suas matérias assim que chegarem à Câmara. Será que veremos um processo de retaliação? Você, Dávila, não é legal, né? Quando uma casa acusa a outra, ou a figura que comanda a outra casa, de traição, né? Porque isso indica que poderemos observar um movimento nada republicano, né? Ah, chegou de lá esse projeto? Engaveta. Bom, primeiro, Caniato, que esta história de traição não saiu da boca de nenhum presidente, nem da Câmara, nem do Senado. De novo, fofoca. Um fala ali, outro ali e tal. Primeiro assim, tem que distinguir a fofoca do fato. Nenhum dos dois presidentes se manifestaram em relação a isso em nenhum tom. Então, assim, isso não aconteceu. Segundo ponto, o que pode ter mudado o acordo foi a pressão da opinião pública. Foi inacreditável a reação da opinião pública contra a PEC da blindagem. Aliás, alguns parlamentares na Câmara que votaram, deputados que votaram a favor, aí acabaram se arrependendo do voto, porque sentiram o calor da pressão da opinião pública contra essa imoralidade, essa sem vergonhice que era a PEC da blindagem. Então, você não pode fechar um acordo e você, que é representante do povo, começa a sentir que o povo está pressionando você a não votar aquilo, ainda mais quando é uma questão dessa, que é uma questão moral, ou seja, todos sabem que isso é para proteger picaretagem, não tem nada a ver com proteger a opinião, a livre expressão dos parlamentares. Isso já está no artigo 53 da Constituição, isso tem que fazer cumprir, e quem não fez cumprir isso foi o presidente da Câmara e do Senado, não tem nada a ver, não precisa lei para isso, é só fazer cumprir a lei. E, aliás, o parlamento deveria fazer cumprir a lei, né? Então, o ponto é que a pressão da opinião pública em relação a este tema específico, quando chegou ao Senado, que já tinha indisposição em relação ao projeto, somou-se à insatisfação popular, e isso foi suficiente para derrubá-la no estágio inicial na Comissão de Constituição e Justiça. Você, Cristiano Beraldo, essas discussões que acontecem, claro, não foi uma manifestação oficial, né? Diogo Mota falando, olha, eles nos traíram porque participaram do acordo. Mas muitas informações são reveladas nos bastidores, né? No cafezinho, WhatsApp para um jornalista, um passa para o outro e aí, naturalmente, isso acaba sendo divulgado. Mas talvez seja mais uma impressão do que um posicionamento oficial. Mas assim, onde há fumaça, há fogo, né, Beraldo? Pois é, e eu gosto muito de ouvir o Dávila, porque o Dávila, ele me desperta essa consciência de que a gente tem que torcer sempre pelo melhor, e que as coisas no Brasil, na política brasileira, acontecem de maneira natural, pelos motivos corretos e adequados. Mas eu tenho, assim, um outro lado aqui dentro da minha cabeça que já fica me desafiando, Dávila, dizendo assim, puxa, eu acho que teve ali um acordo com o Palácio do Planalto, em que ficou acertado que ia aprovar esse benefício para os políticos, mas aí na discussão da Câmara deram um passo além e incluíram os presidentes de partido. Isso obviamente beneficiaria Antônio Rueda, que tem sido citado nas investigações da Polícia Federal sobre esquemas de fraude em combustíveis e lavagem de dinheiro, e isso despertou a ira do Palácio do Planalto, que se alinhou com Davi Alcolumbre, porque Davi Alcolumbre é o grande entusiasta, articulador da indicação de Rodrigo Pacheco para o Supremo Tribunal Federal, caso
o ministro Barroso antecipe a sua aposentadoria. E aí, nesse jogo de brutais interesses, Davi Alcolumbre se viu na posição de preservar a sua relação com o presidente da República, dando uma demonstração inequívoca de lealdade. Com isso, eventualmente garantir a indicação do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, que hoje manda mais do que o presidente da República. Além disso, coloca Antônio Rueda, presidente do União Brasil, partido de Davi Alcolumbre, numa posição de extrema fragilidade. Conseguiu desarticular todo aquele ímpeto que existia dos partidos do Centrão de se reunirem numa candidatura de apoio ao candidato indicado por Jair Bolsonaro, porque o presidente da federação que reúne PP e União Brasil, que forma a maior bancada do Congresso Nacional, ele resolveu reagir a essa movimentação do Palácio do Planalto, determinando que filiados do partido que tivessem cargos no governo federal tinham que entregar em 24 horas. Já passou uma semana, sequer o ministro do Turismo está convencido de entregar o cargo. Todos os cargos indicados por Davi Alcolumbre, inclusive no Ministério, esses aí não passam nem de perto na cabeça dele entregar. Então, Caniato, eu acho que ali o que houve foi uma disputa de interesses pessoais, um xadrez do poder, onde quem saiu mais fortalecido foi Davi Alcolumbre. Pois é, inclusive a pergunta da nossa enquete, após o Senado enterrar a PEC da blindagem, que foi aprovada na Câmara, você acredita em uma reação, em uma consequência? 36%, por enquanto, 36% acham que sim, haverá retaliação da Câmara. Já 64% disseram, nada vai acontecer porque todos são amigos, tem as emendas, daqui a pouco eles estão discutindo novos acordos. Mas a enquete continua no ar, você pode votar e manifestar a sua opinião. Rápida parada, daqui a pouco a gente volta. Mais discussão, mais análise, eu conto com a sua audiência. Até já. Falávamos antes do break comercial de uma situação que envolve aquela decisão que foi tomada pelo Senado Federal, que decidiu enterrar a PEC da blindagem. Isso repercutiu muito na Câmara dos Deputados e muitos parlamentares fizeram a seguinte leitura, de que Davi Alcolumbre e o Senado, de uma maneira geral, acabou traindo a confiança da Câmara porque, segundo os parlamentares da Câmara dos Deputados, havia um acordo para que o Senado aprovasse essa medida, inclusive com a anuência, com a concordância do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E aí, quais são as expectativas? Muitos dizem que poderá haver alguma reação, inclusive uma retaliação por parte da Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo, você que nos acompanha pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, programa Os Pingos nos Is, os assuntos importantes do dia, nesse dia especial, Dia Nacional do Rádio, uma homenagem à data de nascimento de Roquete Pinto, pioneiro da radiodifusão aqui no Brasil. Deixa eu passar para o Roberto Mota, que fará análise em relação a essa situação que envolve Câmara dos Deputados e Senado Federal após jogarem na lata do lixo a PEC da blindagem. Mota. Acho que há duas questões aqui, Caniato? A primeira é esse combinado que parece que havia e deixou de ser cumprido entre o Senado e a Câmara. O outro, que eu acho que é muito importante também, é a questão da PEC propriamente dito. A maioria das pessoas comprou essa versão de que a PEC é a PEC da blindagem e não a PEC das prerrogativas, e que essa PEC promoveria a impunidade. Eu acho que isso é uma narrativa incorreta. Na minha visão, essa PEC buscava restaurar prerrogativas que existiam no artigo 53 da Constituição, na sua redação original, estava lá. Essa redação da Constituição, ela foi modificada pelo próprio Congresso em 2001 como reação a uma pressão da mídia na época. E qual foi o resultado disso? O resultado disso a gente vê todos os dias. Essa alteração da Constituição tornou os congressistas suscetíveis a chantagens. O objetivo da PEC da blindagem era impedir que isso acontecesse. Mas a PEC da blindagem poderia
proteger criminosos. A PEC é imperfeita, como qualquer legislação. Quando você estabelece direitos ou prerrogativas, sempre existirão pessoas que vão se aproveitar daquilo para cometer crimes. É lógico, mas isso é motivo para você não estabelecer direitos e prerrogativas? Lógico que não. É sempre bom a gente lembrar, as prerrogativas são para proteger o voto dos eleitores, para que você não vote, eleja um parlamentar e esse parlamentar amanhã seja retirado do jogo político por interferência de outro poder que anula o seu voto. Ué, Mota, mas o que vai acontecer então com os parlamentares que cometerem crimes? Para que eles fossem processados, isso é o que dizia a PEC que foi rejeitada pelo Senado. Era preciso autorização do Congresso. Meus amigos, se a gente não tem um Congresso capaz de reconhecer que há criminosos dentro dele e autorizar que esses criminosos sejam processados, fecha o Congresso. Por que a gente está votando ainda para eleger parlamentares se a gente não tem essa confiança nele? Bom, o que acontece é que foi disseminada essa versão, por meu espanto, de que a PEC protegeria congressistas criminosos, vai criar oportunidades para facções entrarem no Congresso, como se hoje a gente já não tivesse infiltração de facções em todas as instituições do Brasil. Muito bem, aí a PEC foi enterrada pelo Senado, pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E aí eu pergunto, mas o Senado era justamente a casa onde a blindagem era mais importante, porque o Senado tem a capacidade de levar para frente processos de impeachment de magistrados, quando esses magistrados usam o cargo de forma incorreta. Mas o Senado, é a percepção de muita gente, não faz isso porque ele está sujeito a processos que são julgados justamente naquele lugar onde estão os magistrados, que o Senado poderia empichar. E foi justamente o Senado que resolveu enterrar na Comissão de Constituição e Justiça essa PEC. Esse é o cenário atual. Pois é, não, eu acho importante essa explicação do Mota, porque inclusive, viu, Dávila, várias pessoas aqui da nossa audiência trazem pontos de vista e opiniões que tem muito a ver com essa explicação e esse comentário do Mota. Inclusive, Marcelo disse o seguinte, Dávila, não tem nada de blindar criminosos, mas sim garantir as prerrogativas de quem é eleito, né, de quem é o representante do povo. E essa era a discussão, né, Dávila? Inclusive, vocês até chegaram em alguns momentos, bom, mas precisa de uma PEC para garantir algo que já está expressamente dito na Constituição Federal? Pois bem, mas uma série de distorções acabaram colocando em xeque aquilo que deveria ser garantido pela Constituição. Você aposta, então, que uma outra medida que seja mais específica no que tange a liberdade de expressão, por exemplo, do parlamentar, poderia ser colocada em votação? E aí com uma nova redação, Dávila? Não, Caniato, eu espero o pulso firme do presidente da Câmara e do Senado ao fazer ser respeitado o artigo 53, que garante a plena liberdade de opinião e de expressão dos parlamentares e não se acovarde a enfrentar, inclusive, abuso de autoridade do Supremo Tribunal Federal. Acho que tem que exercer o poder, tá na Constituição, tá no papel. O fato é o seguinte, e aí eu discordo do Mota, e é bom a gente discordar às vezes para criar uma certa opinião crítica das pessoas, pelo seguinte, Mota, esta emenda em 2001 foi aprovada, não foi por causa da pressão da mídia, porque muitos parlamentares, nenhum parlamentar naquela época foi perseguido por opinião, foi por picaretagem, foi para negócios, foi para crimes cometidos. Não existe nenhum parlamento do mundo que protege essa tal da imunidade ampla, geral e restrita. Você, nos parlamentos do mundo democrático, o que está blindado é a opinião dos parlamentares, mas não crimes. Nenhum parlamentar em qualquer democracia avançada está livre, se cometer o crime vai responder na justiça. E é isso que estava acontecendo. Você tinha uma série de crimes cometidos por parlamentares que fugiam da justiça por causa dessa medida imoral, como eu disse. É imoral total. Não tem que ação civil e penal blindada de parlamentar. Por que vai blindar
ação civil e penal contra alguém. O que isso tem a ver com mandato parlamentar? Não tem nada a ver. Mandato parlamentar, você tem que ter, como está no artigo 53, né, que os parlamentares são invioláveis por quaisquer opiniões. Agora, por questões civil e penal que eles cometeram, não pode, tem que ser processado mesmo. Então, a emenda de 2001 foi aprovada por uma pressão forte, porque agora a melhor coisa do mundo é você ser criminoso e ser eleito, porque aí você está blindado de processos que não tem nada a ver com o seu mandato. Isto é um absurdo total, é criar mais uma fonte de privilégio. Então, o que a PEC estava fazendo é justamente não deixar que isso aconteça. Agora, o que tem razão é que, sim, ultimamente, o artigo 53, que garante essa expressão de opiniões dos deputados, vem sendo violado sistematicamente pelo Supremo Tribunal Federal. E isso, sim. Agora, não é uma PEC que vai consertar isso. Esse é o ponto. Então, nós precisamos entender um pouco a história das coisas, porque senão parece que vai usar só esse argumento do momento arbitrário agora, da justiça em relação aos parlamentares, que a justiça não respeita o artigo 53 da Constituição, e isso justifica uma PEC de um liberou geral para qualquer crime ou ação civil e penal contra um parlamentar. Então, nós não podemos misturar as duas coisas. Muitos parlamentares argumentavam e justificavam a questão que envolve a liberdade de expressão e de opinião, mas, curiosamente, parlamentares de outros espectros políticos que não da direita acabaram votando a favor da aprovação da PEC. Então, talvez tinham interesse também na proposta. Quer só arrematar para a gente fechar essa discussão? Talvez o Mota tenha algum complemento a fazer. Vai lá, Mota. Quero sim. Mais uma vez, a minha interpretação é que isso não se trata de promoção de impunidade de forma nenhuma. Se trata de independência entre os poderes. E se trata de restaurar o que era a redação original do artigo 53. Então, não se pode dizer que é uma coisa nova, é uma manobra que foi inventada agora. Se está restaurando o que havia antes, o primeiro ponto. O segundo é que nós estamos vendo, diante dos nossos olhos, quase diariamente, investidas contra parlamentares por opiniões, por discursos que eles fazem na tribuna da casa. A gente não pode dizer, olha, eu não vou considerar essas coisas, né? A gente tem que deixar isso de lado e vamos só pensar no caso de deputados que cometeram crimes. O Dávila disse muito bem, quando o artigo 53 foi modificado, foi uma época em que estouravam escândalos de corrupção um atrás do outro. E não havia nenhum, pelo menos que eu me lembre, na época, problema grave de ativismo judicial. Aí o que o Congresso fez? O Congresso foi lá e respondeu ao problema do momento. Corrupção entre parlamentares, precisamos apressar os processos de investigação, mudou o artigo 43. Agora o problema é outro. Como diria o capitão Nascimento, né? O inimigo agora é outro. Dávila, eu vou lembrar você, a gente teve um caso, eu só vou lembrar um caso, que eu acho que vai falar bastante ao seu coração. Do deputado Marcel Van Hatten, que foi na tribuna da Câmara, fez um discurso e imediatamente foi aberta uma investigação contra ele. Como assim, companheiro? Como o Congresso Nacional pode funcionar dessa forma? Então, acho que essas coisas todas têm que ser pesadas, e o que eu percebi foi que, quando a questão dessa PEC foi apresentada para a população em geral, a comunicação não foi completa. Não aconteceu isso que a gente está fazendo aqui. O Dávila apresentou o ponto de vista dele, eu apresentei o meu, nós colocamos os fatos e que as pessoas julguem. Não. A versão que chegou para a maioria das pessoas foi: essa PEC é a PEC da blindagem, da malandragem, vai promover impunidade. Tanto foi que nesse domingo agora eu estou publicando um artigo
explicando em detalhes essas coisas, porque muita gente veio me perguntar, Mota, eu não estou entendendo essa PEC da blindagem, porque me dizem que é para proteger bandido, mas você está defendendo. Então, é preciso colocar todos esses fatos na mesa e que o eleitor faça a escolha dele. O que você prefere? Você prefere a situação que nós vivemos hoje no Brasil? Ou você prefere uma situação em que seja mais difícil abrir um processo e uma investigação contra o parlamentar e uma situação na qual isso, para acontecer, precise antes da autorização do Congresso? Pois é, seguiremos atentos a essas discussões, atentos também às movimentações que acontecem no Congresso Nacional.